Olá a todos, muito bom dia. O programa da Alemanha está no ar. Eu quero deixar à sua disposição a nossa central de atendimento aqui na Alemanha para você que está passando por lutas, por dificuldades. Você que se encontra doente, você que está enfrentando um problema de saúde, talvez você esteja aqui sozinho ou sozinha aqui na Alemanha. Você é um imigrante, você deixou o Brasil, Portugal, você deixou a Angola, Moçambique, Cabo Verde, a Guiné, enfim. Você deixou o seu país e migrou aqui para a Alemanha em busca de uma vida melhor. E aqui você se encontra sozinho e está enfrentando um momento difícil na sua saúde. Nós queremos te ouvir, queremos lhe ajudar. Entre em contato agora, envie-nos um WhatsApp ou então pode nos ligar através do 0176 847 87155. Nós estamos à sua inteira disposição para lhe ouvir, lhe aconselhar e caso você precise, por que não? De todo gosto, nós iremos visitar você uma vez que é ordem do nosso Senhor, dizendo que devemos visitar os doentes, os aflitos, para levar eles à cura, levar à salvação. Pois bem, é isso que acontece quando nós manifestamos a nossa fé na palavra dele. Essa libertação, essa cura, essa saúde restaurada chega até todos aqueles que buscam de forma inteligente a ele. Acompanhe agora casos verídicos de pessoas que fizeram exatamente isso. Elas, no seu fundo de poço, sem solução, sem saída, decidiram manifestar a fé no Deus vivo. Veja os resultados. Os meus problemas começaram logo na minha juventude. Tive sempre um complexo de inferioridade, que achava que os outros eram melhores do que eu e então tinha sempre esse complexo para comigo. E sempre foi assim, mesmo até quando entrei no mundo do trabalho. Eu era uma pessoa dominada pelos maus pensamentos, pelos complexos pensamentos, é que eu não queria conseguir ter nada por minha conta ou nenhum projeto meu, porque achava-me sempre inferior e arranjava sempre desculpas para que nada desse certo. Eu depois estava no mundo do trabalho e trabalhava numa empresa já há mais de 7 anos. A empresa fechou e, entretanto, essa empresa não me pagou o que era meu por direito, os meus direitos. E então, mais uma coisa para juntar àquele complexo que eu já tinha, juntou-se esse e fiquei um pouco mais em baixo, né? Claro. Ou seja, mais uma vez, aqueles projetos que eu tinha, que eu idealizava, e com mais essa situação de não receber os meus direitos, ainda me senti mais inferiorizado. Porque achava que o problema também podia estar dentro de mim, não era o forte o suficiente para conseguir agarrar algum projeto. E então arranjava sempre aquelas desculpas, aquelas partes negativas, e que o problema podia ser meu, de eu não conseguir fazer algo para mim. Acho que o pior momento foi um momento em que eu tentei abraçar um projeto com uma pessoa. Mudei-me para outra cidade, mas o projeto não correu bem e eu tive que voltar, mas quando voltei já tive que voltar para a casa dos meus pais, porque eu tinha deixado tudo para aquele projeto e quando voltei tive que ir para a casa dos meus pais durante uns tempos para conseguir equilibrar a minha vida outra vez. Já tinha a minha companheira, que é a minha atual esposa hoje, já tínhamos uma vida já em conjunto e é um bocadinho revoltante ter que voltar outra vez a pedir aos meus pais para voltar para casa, para eu me conseguir organizar e depois aí então avançar outra vez para alguma coisa nossa. Sentia-me inferior, não me sentia capaz, por causa disso mesmo, não é? Porque assim, normalmente não é que seja a regra geral, não é isso, mas o marido há de trazer o sustento para dentro de casa também, não é? E eu não conseguia
trazer esse sustento suficiente para que nós pudéssemos exatamente avançar com a nossa vida. A juntar depois a isso alguns complexos de inferioridade da Ângela, a falta de confiança da Ângela, a juntar aos meus, ou seja, era tudo uma bola de neve que nós ficámos ali um pouco sem saber o que fazer na nossa vida. Eu nasci numa família que era católica e o meu pensamento era: a Ângela conheceu a Igreja Universal, conheceu-a nos Estados Unidos, e eu assim, o que é que eu vou dizer à minha família? Que tenho uma pessoa comigo que não está a frequentar a Igreja Católica, que é toda a denominação. Tudo isso me trazia ali um bocadinho de desconforto, não é? Houve ali algumas discussões sobre essa situação. Ela continuou a ir à igreja. Eu muitas das vezes levava até à porta da igreja, sabia mais ou menos o tempo que demorava o culto, deixava lá à porta da igreja e depois ia buscá-la. Mas muitas vezes ela me convidou. E eu, uma das vezes ela disse-me: tu achas que eu estou diferente? E eu realmente naqueles dias tinha pensado, realmente a minha esposa está diferente, tem outro semblante, tem outra maneira de estar. Ela estava diferente, sabia exprimir de outra maneira, com mais calma, mostrava-me, fazia-me ver as coisas de outra maneira. E foi isso que me fez despertar. Uma das vezes, ela não me convidou mais, deixou-me de convidar, uma das vezes eu disse: hoje vou contigo. Eu quero experimentar. Claro, não foi assim de um dia para o outro, porque tudo era novo para mim, né? Porque eram muitos anos já de outra denominação, mas rápido houve essa transformação em mim, porque via que as pessoas, os testemunhos que eu ouvia, as pregações que os pastores faziam, tudo isso me foi despertando a atenção. E isso, eu ia para os cultos e eu estava sempre a absorver tudo o que era dito, porque realmente é diferente. Nós faz-nos ver de outra maneira. Aqueles complexos que tinha, e com o ouvir da palavra, fui-me fortalecendo. Ou seja, eu não estou sozinho. Se eu não estou sozinho, porque é que eu tenho estes complexos? E estes complexos foram, a pouco e pouco, foram saindo da minha mente, né? Para quem vinha de trabalhar só em nome individual. Tirámos a empresa em 2019. Em 2020 nós ficámos com um espaço onde eu faço os meus próprios trabalhos de alumínio. Em 2021 abrimos um espaço de showroom, onde temos as amostras para os clientes quando precisam de ver, querem ver mais os pormenores. Nós temos esse espaço, mas estamos a poucos dias de abrirmos uma loja onde vamos juntar tudo. O nosso escritório, o showroom e pronto, Deus tem-nos abençoado. Mas claro, a maior mudança vem quando nós nos entregamos por inteiro e deixamos que o Espírito Santo haja na nossa vida. E então o Espírito Santo entrou na minha vida num último dia de jejum de Daniel, um domingo. Foi um dia maravilhoso. Acho que é daquelas coisas que eu acho que não dá para explicar por palavras, porque é uma sensação tão maravilhosa de uma pessoa. Acho que o nosso semblante está a mudar, porque a gente vem parece que até os nossos músculos da cara ficam tão descontraídos, tão leves, que acho que até o nosso semblante há de mostrar o que nós sentimos naquele momento, pelo termos recebido o Espírito Santo, porque é algo maravilhoso. E todas estas conquistas não seriam possíveis se nós não tivéssemos o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a força todos os dias, é Ele que nos dá a direção. Se nós não estamos a ir no caminho certo, Ele mostra-nos a direção para que nós nos voltemos outra vez para aquela direção, para que haja mais frutos, não é? Porque às vezes nós temos a nossa teimosia humana, tem tendência de ir pelo caminho mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o mais satisfatório, e então Ele encaminha-nos, é Ele que nos dá força todos os dias. Sou feliz. Estamos de volta. Você acompanhou aí relatos, casos verídicos de pessoas que tiveram a sua saúde restaurada. Caro amigo que está acompanhando essa programação, se você tivesse uma dívida, pense um pouquinho, por favor, se possível, pare o que você está fazendo. Se você tivesse uma dívida, se a senhora tivesse uma dívida, e eu
pagasse a sua dívida, por exemplo, de luz. Você tem uma dívida de luz, uma conta de luz para pagar. Talvez nem dívida, mas uma conta para pagar. E eu pago essa conta por você. Você não podendo pagar, eu pago. E no próximo mês ou na próxima fatura, vem dizendo que a conta passada não foi paga. O que você faria? Você pagaria a segunda vez a mesma conta? Obviamente que não. Você iria reclamar. Não foi você que pagou diretamente, mas ela foi paga. Foi exatamente isso que o nosso Senhor fez lá na cruz. O texto sagrado aqui em Isaías, no capítulo 53, versículo 4, quando fala do Senhor Jesus, diz assim que verdadeiramente, quer dizer, não é uma mentira, de verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E pelas suas pisaduras somos sarados. Então essa doença que você está enfrentando, Ele já levou lá na cruz. Esse problema que você está passando na sua saúde já foi vencido. Você não tem que estar pagando de novo, mas Alain, foi um karma, é uma cruz, é o meu destino, é provação. Não! Você tem que se revoltar contra essa doença, você tem que se revoltar contra este problema de saúde, você tem que se levantar contra esse mal e não aceitar na sua vida. Pode ser hereditário, pode ser algo recente, não importa. Não aceite, não veja isso como normal, porque Ele, o nosso Senhor Jesus, já levou sobre Ele, Ele já sofreu com essa dor, com essa doença, para que eu, para que você, para que nós não tenhamos que sofrer mais. E quando um crê nesta palavra, quando um toma posse desta promessa, então a cura chega até ela. Acompanhe mais um testemunho de uma pessoa que venceu a doença por meio da fé, ao tomar posse do que está escrito na palavra de Deus. Trabalhava, sim, mas não tinha vários problemas por causa da situação de dinheiro, no fundo. Tomava 15 comprimidos diariamente, não conseguia trabalhar. Minha vida antes de chegar à Universal era péssima. Portanto, trabalhava, sim, mas não tinha grandes rendimentos, as coisas não fluíam, não andavam muito. Depois, mais tarde, tive um restaurante com a minha esposa. Depois o restaurante também não funcionava muito bem, as coisas... Tinha vários problemas por causa da situação de dinheiro, no fundo. Depois, na altura, tive a depressão também, juntamente com o restaurante, aí tive que me ausentar do restaurante, porque eu não tomava 15 comprimidos diariamente. Não conseguia trabalhar, tive que me ausentar do restaurante, tive que ir para a casa de uns cunhados meus no Algarve e a minha mulher ficou sozinha à conta do restaurante e eu, fora do restaurante, ela sozinha, com uma empregada na altura, e eu não tinha a questão de ir à igreja, porque ela convidava-me a ir à igreja, eu não queria, eu dizia que eram os ladrões, dizia mal da igreja, como não conhecia, dizia mal. E depois, mais tarde, aceitei ir à igreja e a partir daí as coisas melhoraram. Não melhoraram, ficaram boas, porque eu não continuei, frequentava as reuniões. Logo na primeira vez que eu fui lá, chorei, a primeira vez chorei muito, depois o pastor veio ter comigo no final da reunião, estive a falar com ele sobre o que é que se passava,
E a partir daí as coisas foram melhorando cada vez mais, até que, passados 6 meses, eu acabei com a medicação total, sem a médica me aconselhar, sem coisa nenhuma. Não. Fui eu, com o poder de Deus, que eu conseguia retirar a medicação. A partir daí as coisas foram evoluindo, continuei na igreja, até hoje, desde que entrei nunca saí. Mas a minha vida está boa, graças a Deus, mantenho-me na igreja, tenho uma vida abençoada. Também me batizei nas águas no dia 21 de maio e agora, dia 17 de setembro, recebi o Espírito Santo. Sou muito feliz, graças a Deus sou feliz, eu mais a esposa. Em nossa casa também há paz, tranquilidade, amor, há tudo bem, graças a Deus. Glorioso, não é verdade? Quem não se alegra em acompanhar esses testemunhos, esses casos verídicos? Talvez você pense que Deus está longe de você. Você pensa que a solução está longe de você. Sabe? Você se sente uma pessoa indigna, você se sente uma pessoa não merecedora do milagre. Mas eu digo para você que não é por merecer. É pela fé. É pela fé. É quando a pessoa decide crer. E quando a pessoa crê, não há dúvida. Quando ela crê, ela age. Quando ela crê, ela toma atitude, ela toma decisão, porque ela crê. E é isso que você deve fazer hoje, terça-feira. Schulstrasse, número 119, no bairro de Berlim, no bairro de Wedding, em Berlim, código postal 13347, às 3 horas da tarde, em especial às 19 horas, hoje, terça-feira. Aqui em Munique, nós, nesses mesmos horários, nós também teremos a nossa reunião da saúde restaurada. Estaremos orando para que Deus restaure a sua saúde. Às 15 horas, em especial, às 19 horas. Zaistrasse, número 5, no bairro de Schwabing West, código postal 80797, bem próximo do Olympia Park. Bem como em toda a Alemanha, nós temos de norte a sul, a leste a oeste, igreja universal ou uma igreja universal espalhadas nesses pontos, seja em Hamburgo, por exemplo, Colônia, Frankfurt, Stuttgart, enfim, você é o nosso convidado todo especial, está hoje, às 19 horas em especial, participando da saúde restaurada, da oração pela saúde restaurada. A oração que não substitui a medicina, mas o seu tratamento que você já tem feito, aliado com a fé, o milagre vai acontecer. Que Deus abençoe você. Eu aguardo você hoje, então, às 19 horas. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia.